Olá pessoal, tudo bem? Vocês sabem o que é oxigenoterapia hiperbárica? Hoje a gente está aqui para falar um pouquinho sobre essa terapia adjuvante e como ela funciona no organismo e também solucionar algumas dúvidas, porque é um assunto ainda pouco falado. Então roda a vinheta aí que a gente vai começar o vídeo de hoje. A oxigenoterapia hiperbárica é uma terapia adjuvante, como eu já falei, onde o paciente é submetido a uma pressão maior do que a pressão atmosférica dentro de uma câmara hiperbárica. O que é que acontece e como acontece esse processo? Normalmente, nossa pressão atmosférica maior equivale a uma ATA, que é outra medida de pressão. E a gente precisa entender um pouquinho disso para entender como é que o processo da oxigenoterapia funciona no nosso organismo. Quando a gente é submetido a uma pressão maior do que a gente está acostumado, uma pressão atmosférica maior, o oxigênio ele é mais dissolvido no nosso organismo, no nosso plasma. E com isso, esse oxigênio ele consegue chegar com mais facilidade a todos os tecidos. Então, na oxigenoterapia hiperbárica, o paciente é submetido a uma pressão aproximadamente de 15 metros, que equivale a 2,5 mais ou menos ATA, que é essa unidade de medida, dentro de uma câmara que é pressurizada. E como eu falei, essa pressão, a gente tem que ser submetido a essa pressão para funcionar melhor, porque através dessa pressão é que o oxigênio ele consegue ser diluído melhor no plasma, no nosso sangue. Nessa câmara, o paciente fica respirando através de uma máscara e esse oxigênio também é ofertado de uma maneira maior do que a gente respira aqui no nosso ambiente normal. Normalmente, na nossa pressão atmosférica e no nosso ambiente que a gente está acostumado, nós respiramos 21% aproximadamente de oxigênio. E na câmara hiperbárica, através de uma máscara que é fornecida ao paciente, essa concentração de oxigênio fornecido é 100%. A oxigenoterapia hiperbárica nada mais é que uma terapia onde o paciente respira oxigênio a 100% em uma pressão atmosférica mais elevada. E essa pressão equivale a aproximadamente 15 metros a mais do que a gente está acostumado. Esse mecanismo de se submeter a uma pressão maior do que no nosso ambiente normal, ele é realizado através da compressão e da descompressão da câmara, certo? Então funciona como se fosse um submarino, a gente se assemelha muito. E o médico que está operando a máquina do lado de fora vai comprimir e descomprimir essa câmara e na compressão ela atinge essa profundidade de 15 metros aproximadamente, certo? O histórico da hiperbárica, né? Como foi que surgiu, como se descobriu essa tecnologia, essa terapia e como ela chegou aqui no Brasil. Reza a lenda, alguns historiadores e pessoas que fazem o estudo da hiperbárica dizem que existia um padre e esse padre tinha fama, né, ficou famoso por conseguir curar muitas pessoas. Só que a população que era tratada por esse padre morava em altitudes muito, muito elevadas. E quando eram submetidas ao tratamento com ele, precisavam descer a montanha para ficar se tratando lá. Então, a pressão que eles ficavam submetidos era muito, muito maior do que a pressão que eles estavam acostumados a viver. E aí, por isso, eles ficavam melhores e esse padre tinha essa fama de curar as pessoas, né? Na real, como aconteceu a história da hiperbárica aqui, a marinha de todos os países começaram a constatar que os mergulhadores tinham alguns problemas de saúde quando se mergulhavam a uma profundidade muito grande. Então eles sofriam embolia pulmonar, barotrauma, que é quando estoura o ouvido. E eles começaram a estudar o porquê isso acontecia e descobriram que todos esses traumas eram ocasionados pela descompressão do mergulho. Ou seja, quando eles voltavam, a pressão aumentava muito e eles começavam a ter esse trauma.
Então, viu-se a necessidade de estudar mais essa parte dessa fisiologia e dessa física mesmo do mergulho, para que não acontecessem tantos acidentes e tanto histórico de doença descompressiva, que também é uma complicação causada pelo mergulho de alta profundidade. Então, a câmara hiperbárica começou a ser usada em todo o mundo, né? Por causa da doença descompressiva, para prevenir esses acidentes de mergulho. E as primeiras formações que se tiveram em relação a pessoas que operavam a câmara hiperbárica foi justamente de técnicos que eram mergulhadores e que eram supervisionados por médicos para tratar pessoas que tinham essas complicações. A partir disso, começou-se a se estudar outras indicações dessa terapia na medicina. Como é que funciona e qual o manejo clínico da oxigenoterapia hiperbárica? Primeiro, ela funciona como um mergulho. Inclusive, todos os termos técnicos utilizados entre os profissionais são os termos que se usam em um mergulho normal. Quando a câmara vai comprimir, a gente diz que ela está descendo. Quando vai descomprimir, a gente costuma dizer que está subindo. Todas as terminologias, gestos utilizados para a comunicação entre os profissionais funcionam realmente como um mergulho. E ele se assemelha muito a um mergulho, né? O mergulhador está lá, vai mergulhar a 6 metros de profundidade, ele vai ser submetido a uma pressão X, e a mesma coisa acontece na hiperbárica, ela só não sai do lugar, certo? E o que é que acontece com o paciente que está sendo submetido a essa terapia? Como a gente já falou bem lá no início, o paciente ele vai portar uma máscara, que é de uso específico dele até o final do tratamento. E então, quando ele chegar, ele vai ter que sentar no mesmo lugarzinho, utilizar a mesma máscara. É feita uma desinfecção todos os dias quando acaba a sessão, mas a máscara que ele usa é a mesma até o final do tratamento. Então, ele vai sentar no lugarzinho dele, vai ser colocado uma máscara e vai ser fornecido o oxigênio a uma concentração maior do que a gente está acostumado a respirar. Ele vai receber oxigênio a 100%, certo? E a partir daí, o médico que tá aqui do lado de fora vai operar a máquina, vai ter um aumento da pressão lá dentro. Por causa disso, esse oxigênio ele consegue ser dissolvido no nosso plasma até 1.900 vezes mais do que o oxigênio que a gente respira na pressão normal. O que é que acontece quando esse oxigênio é melhor distribuído, é mais diluído, ele chega em maior quantidade no plasma? A gente vai ter a neovascularização mais aumentada, então pacientes que têm dificuldade com problemas circulatórios, isso vai melhorar muito, porque a circulação colateral ela vai ser bem aumentada na hiperbárica, vai aumentar a ação osteoclástica e osteoblástica. E o que quer dizer isso? O oxigênio ele vai conseguir chegar aos tecidos ósseos, coisa que é muito difícil de acontecer. E vai aumentar também a proliferação dessas células ósseas. E também ela vai ter uma ação antimicrobiana muito importante e de potencialização de medicamentos. Então, esses são os principais efeitos terapêuticos da hiperbárica. Como é que funciona na prática e como é que se opera a máquina. Geralmente tem que se contar com a ajuda de 2 profissionais, que seriam o médico hiperbarista e o enfermeiro que vai acompanhar a sessão. E o enfermeiro, geralmente, ele entra junto com os pacientes na sessão e o médico hiperbarista fica do lado de fora fazendo a parte operacional. Ele que vai controlar velocidade de descida, velocidade de subida, ele que vai controlar quantos minutos os pacientes vão passar, porque ele quem vai saber as indicações terapêuticas e quanto tempo o mergulho deve durar. Para vocês entenderem melhor, a gente tem 2 tipos de câmara hiperbárica, que é a Uniplace e a Multiplace. Na câmara Uniplace, o paciente entra sozinho e o médico fica do lado de fora acompanhando. E na Multiplace é aquela câmara que tem vários lugares e vários pacientes podem entrar juntamente com o profissional. A câmara, ela acelera muito o metabolismo, então é comum que os pacientes tenham hipoglicemia ou que apresentem algum sintoma
do metabolismo acelerado. Então, o profissional tem que estar realmente bem de perto, atentar para esses sinais clínicos. Principalmente pacientes que são diabéticos são mais propensos a ter essas complicações durante o mergulho. Mas também não é nada que atrapalhe, não. Além da porta principal, que é por onde os pacientes entram, a câmara ela ainda conta com mais duas portas de acesso, que é o Medical Look. É uma porta menor que pode passar água, medicamentos, comidas, se o mergulho for muito longo ou se precisar durante o mergulho. E a porta da antecâmara. A antecâmara é um espaço que é reservado para caso aconteça alguma emergência durante a sessão. Obviamente que essas duas portas, elas estão na câmara multiplace, certo? Então, por que existem essas duas portas emergenciais? Porque uma vez que fechada a porta de acesso principal, ela só pode ser aberta quando termina a sessão ou se descomprimir toda a câmara para que a pressão atmosférica seja igual à pressão dentro da câmara. Porque assim, é uma porta muito pesada e que tem que estar muito bem vedada para que o paciente consiga ser submetido à pressão desejada. Então, o Medical Look e a antecâmara serve para situações de emergência, né, que o paciente precise sair antes da sessão, nesse caso vai ser pela antecâmara, ou que precise entrar alguma coisa na câmara durante a sessão, que no caso vai ser pelo Medical Look. Então, o médico que está do lado de fora, ele vai igualar a pressão nessas portas que são menores do que a porta de acesso principal, e aí consegue se abrir e passar ou sair alguém sem interromper a sessão para os demais pacientes. Quais são as principais indicações e contraindicações da hiperbárica? Primeiro, a hiperbárica, ela só tem uma contraindicação absoluta, certo? Que é um tipo de quimioterápico que mesmo que a pessoa tenha usado durante a fase de criança, ela não vai poder entrar na hiperbárica mesmo adulta. Esse medicamento ele pode causar sérios danos cardíacos e como a hiperbárica potencializa o efeito dos medicamentos, é mais seguro que essa pessoa não faça o uso da câmara hiperbárica, dessa terapia. É a única contraindicação absoluta. Nas demais contraindicações, isso é feito a partir da consulta com o médico hiperbarista e de uma entrevista bem seletiva que tem que ser feita, né? A consulta geralmente é uma consulta longa, porque exige muito que o profissional conheça todo o histórico da doença do paciente. Então, ele deve perguntar, por exemplo, se o paciente tem doença arterial periférica, se está tomando algum medicamento cardíaco, que tenha que suspender o uso, justamente porque a hiperbárica, ela potencializa esses efeitos. E no caso de doença arterial periférica, a causa tem que ser tratada antes do paciente ir para a hiperbárica. Mas, além dessa contraindicação absoluta desse quimioterápico, as outras contraindicações são temporárias, como a gente pode dizer. Se o paciente suspender o uso de determinado medicamento ou fizer o tratamento para aquela doença de forma correta, em outro momento ele pode sim retornar para a hiperbárica, certo? Lembrando e deixando claro também que a hiperbárica é um tratamento adjuvante. Então, é muito importante tratar a causa da doença, corrigir os demais sinais e sintomas ou provocar uma melhora através da hiperbárica. A hiperbárica, ela não vai curar a doença. Quem cura é o tratamento correto. Ela é um tratamento adjuvante, então tem que ser as duas coisas bem juntinhas. E as indicações? A Anvisa, ela tem uma lista de indicações para oxigenoterapia hiperbárica que é muito vasta. As principais: intoxicação por monóxido de carbono, doença descompressiva, celulites, queimaduras graves, feridas crônicas, osteomielite, enfim, tem uma infinidade de indicações, mas deixando bem claro que a oxigenoterapia hiperbárica é um tratamento adjuvante. A prescrição e a indicação da oxigenoterapia hiperbárica é do médico hiperbarista. O que é que acontece geralmente? O paciente está sendo acompanhado por um profissional e esse profissional encaminha o paciente para o médico hiperbarista e aí esse médico hiperbarista é quem vai decidir se o paciente realmente tem indicação ou não
de continuar o tratamento na câmara hiperbárica. Em relação a quantas sessões o paciente tem que fazer ou quanto tempo vai durar o tratamento, isso vai depender da condição que o paciente chegou para o médico. Existem alguns protocolos para determinados tipos de doença, como por exemplo, osteomielite, que são de 45 a 60 sessões. Por quê? Porque, como eu falei lá no começo, os tecidos ósseos são os tecidos que têm mais dificuldade de chegar o oxigênio e de chegar medicamentos, então são tratamentos mais longos, certo? O tipo do mergulho, ele também pode variar de acordo com o grau de comprometimento ou a doença que o paciente chegou aqui. Como eu falei lá no começo, geralmente um mergulho recreativo na câmara hiperbárica é onde o paciente é submetido a 2,5 ATA, que equivale mais ou menos a 15 metros. Porém, alguns pacientes com doença descompressiva precisam ser submetidos a mergulhos mais longos. Existe mergulho de dias, 5 horas, e aí vai depender realmente do grau de comprometimento daquele paciente. Mas, no geral, para tratamento dessas doenças que eu falei, osteomielite, intoxicação por monóxido de carbono, lesões crônicas, é um mergulho recreativo mesmo. Vai variar entre 15 metros e 17 metros, 2,5 ATAs a 3 ATAs no máximo.